Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar para trazer nesta edição informações sobre o projeto internacional de pesquisa que está sendo conduzido pelo LNA, o Laboratório Nacional de Astrofísica, em parceria com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os cientistas estão desenvolvendo um mapa da polarimetria das estrelas no hemisfério sul. Você vai saber mais sobre esse projeto ainda neste programa. E a gente aproveita para informar também sobre as obras de ampliação do LNA. O Observatório do Pico dos Dias está recebendo 5 novos telescópios com investimentos do PAC. Você vai saber tudo neste programa, que é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais, do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira, que divulgou na última semana o resultado das investigações sobre o incidente com o foguete da startup sul-coreana InnoSpace na tentativa de lançamento ocorrida no final do ano passado. Veja. A nota divulgada pela AEB no último dia 17 informa que a InnoSpace identificou a causa da anomalia que encerrou prematuramente o lançamento na Operação Spaceward realizada em 22 de dezembro de 2025 no Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA. Conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, a investigação conjunta com a InnoSpace reconstruiu toda a sequência de voo por meio de uma revisão abrangente de dados de telemetria, rastreamento, dados de instalações em solo, registros operacionais de lançamento e imagens de vídeo coletadas durante a missão. Além disso, mais de 300 fragmentos do veículo lançador, recuperados em 2 fases no local de lançamento no Brasil, foram analisados como parte da investigação. Ainda segundo a nota, foi confirmado que o veículo operou normalmente na fase inicial do voo, com dados sendo transmitidos corretamente após a decolagem. Aos 33 segundos, porém, ocorreu um vazamento de gases de combustão na seção frontal do conjunto da câmara de combustão do foguete híbrido do primeiro estágio, resultando na ruptura da câmara e na destruição do veículo em várias partes. Ainda segundo a nota, o problema aconteceu devido à substituição de uma peça durante a preparação para o lançamento no Brasil. A compressão insuficiente e a vedação inadequada dos componentes substituídos teriam causado o vazamento. Com base nas conclusões, a InnoSpace planeja reforçar os processos de montagem e os procedimentos de gestão de qualidade. A empresa também implantará melhorias de projeto e atualização nos componentes relacionados, além de realizar procedimentos adicionais de verificação funcional. A nota também informa que o CENIPA protegeu a propriedade intelectual relacionada ao veículo lançador de maneira rigorosa durante todo o processo de investigação. E que os trabalhos foram conduzidos com base em princípios técnicos e independentes, visando prevenir recorrência de incidentes semelhantes. A nota também informa que o cronograma exato do próximo lançamento será definido após a conclusão das medidas corretivas e a obtenção da autorização de lançamento junto à Agência Espacial Sul-Coreana. De acordo com a AEB, a InnoSpace planeja realizar um novo lançamento no Brasil no 3º trimestre de 2026, usando uma janela de lançamento já assegurada junto ao Centro de Lançamento de Alcântara. A CENIPA é a autoridade da Força Aérea Brasileira responsável pela investigação de acidentes aeronáuticos e aeroespaciais, encarregada de analisar cientificamente as causas de ocorrências envolvendo aeronaves e veículos lançadores de acordo com padrões internacionais. Nós, infelizmente, não conseguimos a confirmação de divisão de tarefas entre as organizações envolvidas para fazer um incidente com o foguete da startup sul-coreana InnoSpace na tentativa de lançamento que aconteceu no finalzinho do ano passado.
Mas em 2019, nós estivemos no laboratório aqui no DCTA, responsável por fazer as investigações em materiais ou das naves acidentadas, e vale a pena você ver um trechinho de como funciona esse departamento da base do CINCT. O CENIPA ou os CERIPAs, que são os órgãos responsáveis pela investigação dos acidentes no Brasil, eles nos solicitam a participar da comissão de investigação. Essa comissão de investigação normalmente é um fator material, que somos nós, e aí tem um fator humano, um fator operacional, e dentro desses fatores são feitas as investigações em cada setor. Quando há dúvidas se o fator material ele teve influência no acidente, então as peças são trazidas para cá. Então, provavelmente, qualquer acidente aeronáutico que envolva uma parte da aeronave com defeito ou algum tipo de mau funcionamento vai ser enviado para nós para a gente participar da investigação. Fala assim, o fator material não foi principal aí, mas faz, porque no futuro poderão perguntar. Então, mesmo assim, nós estamos fazendo. Então, é difícil ter um acidente que tem algum tipo de repercussão que ele não passe aqui. É muito difícil. Desses acidentes famosos, o único que não veio para cá foi o da Gol, o 1907, porque ele foi um acidente totalmente operacional. Mas o da TAM que atravessou a pista, o do Teori Zavascki, o do Boechat mais recentemente, o do cantor que faleceu lá, da Jennifer, esqueci o nome dele, Gabriel, não é? Gabriel Diniz, pois é. Então, esse cantor Gabriel Diniz, né, a aeronave dele caiu agora em abril, né? Aí as peças vieram para cá, veio bastante coisa para cá, né? Também deu repercussão também, especialmente no Nordeste, né? Que ele era mais conhecido no Nordeste, né? Aquele do Bradesco, todos esses acidentes do Alckmin, do filho do Alckmin, todos esses acidentes que têm relação com a aeronave, uma falha da aeronave, uma possível falha da aeronave, são investigações mandadas para cá. O do filho do Alckmin também, né? Um que deu bastante trabalho aqui pra gente, né? Tá dando até hoje, é bem da verdade, né? Porque houve desdobramentos, né? Fora do nosso controle. E, às vezes, um trabalho vem e nós pensamos que ele vai ser pequeno, só que aí ele se prolonga por ano. Então, é difícil você falar o tamanho do trabalho, a extensão do trabalho, né? Porque muitos outros fatores são agregados durante o trabalho, né? Fora do nosso controle, né? O acidente aeronáutico, ele é conjunção de fatores, né? E via de regra, o fator material está embutido. Por exemplo, quando você fala operacional, às vezes, o operacional, né, o modo de operação estava errado e provocou desgaste do material. Na investigação CIPAER, que é a investigação que existe, que é a investigação para todo o mundo dentro do anexo 13 da ICAO, que é a Organização Internacional de Aviação Civil, toda a investigação de acidente aeronáutico ela não procura uma causa ou um culpado. Ela procura o que a gente chama de fator contribuinte. É tudo aquilo que ajuda ao acidente ocorrer. Então, se alguma coisa ajudou a acontecer o acidente, aquilo lá é relatado para quê? Para se tomar uma atitude que possa evitar que novos acidentes aconteçam. Teve um que deu muito trabalho, foi esse que o Olivério e o Mário fizeram da TRIP, né? De um trem de pouso, né? Esse material aqui do trem de pouso aqui, ó. Que essa aeronave quebrou o trem de pouso em Altamira. É uma aeronave ATR. Ela quebrou o trem de pouso em Altamira, né? E por muita sorte a aeronave estava com baixa velocidade. Quando quebrou o trem de pouso, a aeronave não... Porque quando quebrou o trem de pouso, ela baixa a asa. Nessa de baixar a asa, ela pode bater a asa no chão e quebrar a asa e virar. Nisso poderia matar muitas pessoas. Deu sorte. Estava com baixa velocidade e não aconteceu isso. Só que quando começou a fazer a análise aqui, o Mário e o Olivério que estavam fazendo a análise, eles descobriram que tinha uma usinagem aqui, uma imperícia na usinagem. Aí eles perguntaram assim, tem outra aeronave que passou por essa manutenção? Aí o pessoal falou, outros passou sim, ela está voando. Aí na época ela estava voando no Nordeste, mas assim, ao vivo mesmo, né? Assim, no horário. Falou, então é melhor quando ela chegar lá, parar a aeronave. Só que criou uma condição política aí, né? Nós tivemos que pedir autorização para o brigadeiro do CENIPA. Aí, o brigadeiro do CENIPA, quando a aeronave parou, ela pousou, o brigadeiro groundeou ela. Mas a aeronave estava boa. Falou, não, aí foi aquela aposta. Falou, não, nós temos certeza que tem problema também na peça do trem de pouso dela.
e trouxeram para cá. Essa peça passou por vários ensaios e nada detetava. A única forma de detetar era cortar. Só que cortar é complexo, porque você está cortando uma peça que está boa e custa $50 mil. Então foi a confiança do CENIPA, né? Nós seguimos um protocolo, que é um protocolo utilizado internacionalmente, né? Então a primeira coisa que quando a gente pega é recebe o material. Depois de receber o material, nós fazemos um registro fotográfico completo. Quando esse material chegou a aeronave inteira. Nós pegamos e fotografamos tudo. Porque antes de a gente tomar qualquer atitude, muitas delas podem ser destrutivas. Se é destrutivo, então é necessário fotografar tudo muito bem para que você não tenha problema depois de perder alguma evidência. Depois desse registro fotográfico, nós vamos fazer um exame visual. Esse exame visual vai depender muito da experiência de quem está trabalhando, porque aí já dá para saber alguma coisa sobre o material, se foi fadiga, se foi sobrecarga. No caso desse cone de cauda aqui, veio a aeronave inteira, mas assim, pela experiência a gente já percebeu o que estava errado, né? Nós observamos aqui, ó, que tinha quebrado isso aqui, ó. Isso aqui, ele é fechadinho assim, isso aqui chama-se, ele movimenta essa parte aqui, compensador, é compensador do leme. Isso aqui é o leme, isso aqui é o compensador do leme. Esse equipamento aqui faz com que você faça mais ou menos força no pé, porque isso aqui é o pedal da aeronave. Então o que acontece? Quebrou aqui, ó. Quando quebrou aqui, esse aqui começou a vibrar. Aí vibrou aqui, ó, aí arrancou a cauda. Então, chegou a aeronave inteira, mas a partir disso aqui nós descobrimos que foi aqui, ó, porque a gente viu tudo marcado aqui, ó. Aí nós fomos ver, tinha colocado material que era inadequado. Então, quer dizer, é isso que eu digo, você tem que saber a técnica, mas a experiência conta, porque isso aqui porque nós já tínhamos visto coisas parecidas como esta. Além do que, nesse acidente específico, esse cone de cauda estava muito separado da aeronave, do bloco geral. Então a gente falou, bom, como está muito separado, provavelmente quebrou antes. Então você já monta um cenário para você vir trabalhar. Aí, na sequência, nós partimos para os ensaios. O ensaio não destrutivo, a microscopia estereoscópica, é o primeiro passo que nós temos para ver a superfície do material, conforme a gente já mostrou ali. E depois, se for necessário, leva para a microscopia de varredura. Porque ela estava aqui, ó, ela quebrou, né? Daqui para lá saiu em voo. Então, veio aqui. Aí o que a gente faz? Fotografa, depois vem e corta. Pelo tipo de fratura, nós, como eu disse anteriormente, pela experiência e o tipo de fratura, a gente já tem uma ideia do que é, pelo tipo de fratura. Mas só ter ideia não basta, né? Então a gente pega e corta a peça, né? E leva o primeiro microscópio que a gente faz uma visão da fratura, é esse aqui, ele chama estereoscópio. Então, a gente coloca no microscópio, né? E no olho nu você não vê muitas nuances, mas aqui olhando no microscópio, para nós aqui, a gente observa essas linhas assim, ó. Essas linhas já nos dão ideia de que ocorreu fadiga no material. Esses ensaios destrutivos, a metalografia, ele é importante para caracterizar se houve corrosão, por exemplo. Algum vazio de fundição, por exemplo. A partir disso, será que foi corrosão? Nós levamos aqui dentro, tem uma metalografia, que a gente vê a estrutura do material, certo? Depois disso, nós podemos levar ainda a microscopia eletrônica de varredura, que aí você vê com mais profundidade ainda. Então, esse caminho é um caminho que é seguido internacionalmente e nós adotamos, evidentemente. Por quê? Porque se você faz fora desse sistema, alguém fala, mas você não fez tal passo, você não fez... Então, nós temos que seguir um protocolo. A análise química é importante se nós temos dúvidas com relação ao material e se nos foi perguntado em relação a isso. Os ensaios mecânicos, você consegue ver se tem a dureza do material. Nós temos equipamentos para medir dureza. No final, a gente faz uma análise de resultados e nós entregamos um relatório final. Nessa análise de resultados aqui, nós fazemos uma síntese de tudo. E nessa síntese a gente coloca
o que foi encontrado, né? Mas no laudo contém as outras partes anteriores. Então isso aqui é uma síntese geral. E em cima disso é que são feitas as melhorias nas aeronaves. É como se fosse um recal, a gente descobre onde está o problema na peça e a fabricante faz um recal dos aviões, daquelas peças, para poder depois melhorar aquele sistema. Então funciona bem em cima disso daí. Não é? Mas nunca a gente aponta causa ou culpado, né? Não faz parte da nossa filosofia. Muito bem, agora informações para quem é estudante da área de exatas e que tem interesse em fazer pós-graduação no INPE. A partir do próximo dia 30 estarão abertas as inscrições para participar do CIA de 2026, o curso de introdução à astronomia e astrofísica que o Instituto promove desde 1988. A programação inclui temas como astrofísica observacional, evolução estelar, astrofísica solar, galáxias, objetos compactos, ondas gravitacionais, exoplanetas, cosmologia, astrobiologia e astronomia multimensageira. O CIA é considerado uma porta de entrada para alunos da graduação que querem fazer pós-graduação e neste ano terá vagas exclusivas para estudantes de graduação. No ano passado nós participamos como alunos do curso porque o curso era aberto também a professores e divulgadores científicos. Neste ano, edição exclusiva para estudantes de graduação. As inscrições estão abertas entre 30 de março até 30 de abril e o curso acontece entre 20 e 24 de julho, 100% presencial no INPE. Muito bem, por falar em pós-graduação do INPE, vale a pena a gente reforçar uma informação que nós divulgamos há algumas semanas. Você que nos acompanha se lembra do programa em que nós informamos, anunciamos a obtenção da nota 5 pelo curso de pós-graduação em Astrofísica do Instituto. Veja. Então, eu sou André Miloni, atual vice-coordenador, estive como coordenador no quadriênio de avaliação da CAPES anterior, que já se encerrou em 2024. Então, o curso já tem uma longa história de vida, né? Ele já fez 32 anos com identidade própria em astrofísica, né? Esse programa de pós-graduação em astrofísica já completou 32 anos agora no início do ano de 2026, ou seja, surgindo lá em 1994. Então, a gente está muito contente porque é a primeira vez em toda a sua história que o programa recebe nota 5. Foi promovido de nota 4 para nota 5 no último quadriênio de avaliação. Estamos muito contentes e avaliando todos os pontos fortes e fracos que foram apontados na avaliação, almejando a nota 6, ou seja, por meio de uma consolidação da nota 5 no quadriênio atual que está em curso, né? E a gente prevê que o curso seja consolidado, né, na nota 5 e que seja promovido. Muito bem, nós trouxemos a informação, mas não ficou claro nesse programa que os outros cursos do Instituto já têm nota 5 e que inclusive um deles tem nota 7. Então, para esclarecer, a gente traz agora essa arte com as notas dos cursos de pós-graduação do INPE. Entre os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado oferecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 4 possuem a nota 5. Além da astrofísica que nós trouxemos naquele programa, também tem a mesma nota a computação aplicada, a geofísica espacial e a meteorologia. O curso de sensoriamento remoto tem a maior nota, 7. E o curso de Ciências do Sistema Terrestre, a menor, o único com conceito 4. O curso de Engenharia e Tecnologia Espacial foi recentemente reinaugurado após ter sido descredenciado pela CAPES em 2022, conforme nós mostramos aqui no nosso programa.
O curso retomou suas atividades neste ano de 2026 e, por isso, ainda não tem nota atribuída. No começo do programa, nós anunciamos que você vai ter informações sobre a ampliação do LNA, o Laboratório Nacional de Astrofísica, com recursos do PAC. Mas também na última semana tivemos informações sobre a ampliação de municípios monitorados pelo CEMADEM, com recursos também originários pelo PAC. De acordo com a nota divulgada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, do investimento inicial do PAC anunciado em 2023 de 1,7 trilhões para todos os estados do Brasil, 7,9 bilhões foram destinadas à pasta de Ciência e Tecnologia e neste valor estão incluídos 50 milhões que foram destinados ao CEMADEM. Com esse recurso inicial, o CEMADEM está instalando novos equipamentos em mais 212 municípios brasileiros, ampliando a rede de monitoramento de desastres de origem geohidrológica que já atendia 1.133 municípios. Com o acréscimo dos recursos adicionais do novo PAC, que são da ordem de 60 milhões, o CEMADEM estima que até o fim de 2026 a rede de monitoramento atinja 2.100 municípios suscetíveis à ocorrência de desastres geohidrológicos no Brasil. Dos 212 municípios previstos na primeira fase, 30 estão em Santa Catarina, 25 na Bahia, 21 em Minas Gerais, outros 15 em Pernambuco, 14 no Ceará e 12 no Rio Grande do Sul. Neste mapa você vê em vermelho os municípios que já são monitorados e em amarelo aqueles que ainda serão atingidos pela ampliação da rede do CEMADEM. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente continua falando sobre a prevenção de acidentes geohidrológicos no Brasil, numa apresentação do climatologista Carlos Nobre para o CEMADEM Educação. Instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente continua falando sobre a necessidade de combater as mudanças climáticas e os riscos que elas provocam de acidentes geohidrológicos às cidades brasileiras. O tema foi assunto de uma apresentação conduzida pelo climatologista Carlos Nobre ao CEMADEM Educação durante o webinar Cidades Sem Risco. Acompanhe. Em primeiro lugar, deixa eu falar muito rapidamente. A emergência climática, que não há plano B, porque não há planeta B, né? Nós temos que realmente, quem precisa de justiça climática no Brasil, né? Então, o que é essa justiça climática? Um desdobramento da justiça ambiental aplicada às mudanças climáticas. O termo já surgiu em 1990. É parte da ideia de que quem mais emitiu gás de efeito estufa foram os países ricos, grandes empresas, historicamente. Né? Nos últimos anos é a China, mas historicamente, de 1850 até hoje, é os Estados Unidos que emitiu 25% dos gases de efeito estufa. Pontos importantes sobre a justiça climática: a mudança climática não afeta todo mundo da mesma forma. As populações mais pobres, negras e indígenas, sofrem mais com enchentes, secas, ondas de calor e falta de infraestrutura. Quem causou mais o problema não é quem mais sofre. Países ricos e grandes empresas emitiram mais gases de efeito estufa, mais comunidades vulneráveis são as que estão pagando a conta. Isso é verdade aqui também no Brasil. Justiça climática é sobre a responsabilidade e reparação, é garantir que os responsáveis históricos reduzam emissões, haja financiamento para adaptação, os grupos vulneráveis tenham seus direitos protegidos. Só para lembrar para vocês, eu fiz parte de vários desses relatórios do IPCC, principalmente o primeiro, né, tive a honra de participar lá em 1990, nós lançamos, e lá mesmo nós já falávamos, a temperatura estava chegando em 0,5, a gente falou, não vamos deixar ela passar de 1 grau. E isso, a ciência naquela época já falava.
Para isso, nós temos que zerar as emissões líquidas em 2000. Nada disso aconteceu. As emissões não pararam de subir. Naquela década, subiram demais, na próxima década também. Então, e continuam, né? 2025 bateu o recorde de emissões. E aqui, o sexto relatório do IPCC, 2021-22, ele foi muito claro. É um alerta vermelho para a humanidade. Todos esses eventos extremos não são mais fenômenos naturais. Somos nós responsáveis pelo que está acontecendo. Só para mostrar para vocês o risco, olhem lá, de 1940 até o presente, os últimos 3 anos bateram esse enorme recorde, né? A temperatura subiu 0,35 graus em 2022, ficou na média dos 3 meses, 3 anos, 23, 24 e 25, 1,5, 2024 mais quente da história, 1,55. Nunca nós tivemos uma temperatura tão alta desde que nós criamos as nossas civilizações no período interglacial, 10 mil anos atrás, entramos no interglacial, deu uma estabilidade climática muito grande para começar a desenvolver a agricultura, até mesmo vamos dizer assim, o que depois nós chamamos de cidades, né? A urbanização. Então, olha o risco que nós estamos correndo, né? Desastres naturais, deixa eu só falar um pouquinho desses desastres aí, fogo, chuva excessiva, seca, ressaca, vendavais. Por que eu estou querendo destacar aqui como primeiro ondas de calor? Porque esse é um inimigo silencioso e mortal. Vocês veem que a imprensa ela cobre muito essas chuvas excessivas, né? Como nós vimos agora, mais de 50 mortes lá naquela parte de Minas, Juiz de Fora, Ubá. E isso é o que a gente vê, né? Rio Grande do Sul em maio de 2024, também aqui em São Sebastião, município de São Sebastião, no litoral norte, foi lá em fevereiro de 2023. Então, sempre com chuva excessiva, mas não há a menor dúvida que o maior evento que afeta nós humanos são as ondas de calor. Isso é só um estudo que foi feito alguns anos atrás, publicado para quantas pessoas morreram nessas cidades que vocês estão vendo ali na esquerda, 2018, 19 anos, 48 mil mortes. E vocês veem, o da esquerda é ondas de calor. Veja lá, em 1970, quase nenhuma naquelas cidades. Olha, em 2018, e nem preciso dizer, de 2018 para agora, esse número aumentou demais. E o gráfico do meio mostra o que a gente vê no mundo inteiro. O vermelho é pessoas idosas. É o maior percentual. E também o gráfico da direita, o vermelho, são as mulheres. Isso é no mundo inteiro. Mulheres idosas são as mais vulneráveis às ondas de calor. Os números são chocantes. Este número aqui, ele só olhou mesmo desde essa época aí, 2000, 2018, mas hoje a ciência mostra uma cerca de 500 mil mortes por ano no mundo inteiro, ondas de calor, 14 mil mortes aqui no Brasil, muitas nas cidades. Vocês estão vendo aqui, só para dar uma ideia, o 2024, o gráfico da direita, toda aquela região marrom ali, sudeste, centro-oeste, uma parte do nordeste e o sul, mais de 50 dias a temperatura passou dos limites, produzindo um grande número de ondas de calor. Vocês estão vendo aqui, 2024, todas essas cidades ali que a temperatura passou de 43 graus. Mas olha só, esse ano também, no sul do Brasil, aqui no sudeste, recorde de temperaturas por vários dias aqui nesse verão, só mencionar essa questão. E qual é o maior risco, né? Se a gente chegar em 2100 com 3, 4 graus mais quente no mundo, a região equatorial do Brasil, nível do mar, é inabitável. Por quê? Porque terá uma temperatura, uma umidade que o corpo humano não perderá mais calor.
75% da nossa perda de calor é a transpiração, a evaporação da água da pele. Então, quando a temperatura do ar passa do nosso corpo e a umidade relativa está muito alta, o ar está muito saturado, a gente não evapora mais. Bebês e pessoas idosas vivem 1, 2 horas, adultos e adultos saudáveis 2, 3 horas. O planeta, muita parte do planeta, mesmo onde nós estamos aqui em São Paulo, uns 100 dias por ano seria inabitável. Só para mencionar para vocês o enorme risco de continuar aquecendo das ondas de calor. Aqui também, um outro evento, são as secas, né? Elas também, no mundo inteiro, estão batendo recordes. E aqui, só para mencionar para vocês, eu só botei ali, 2014 e 15 foi o recorde de secas em São Paulo, mas olha, foi o Brasil inteiro, né? E o ano passado, 2024, o ano retrasado, foi o ano 60% do território brasileiro atravessou secas. Então, secas também, e elas favorecem demais os incêndios florestais. Em 2024, tivemos o maior incêndio florestal, fogo na floresta da história da Amazônia, do Cerrado também. E até mesmo teve muito incêndio na Mata Atlântica. Só para mencionar para vocês, olha, 10 cidades com mais moradores em áreas de risco. A maior é Salvador, 1,2 milhões, mas olha lá São Paulo. Quase 700 mil pessoas moram nessas áreas de altíssimo risco de deslizamentos e inundações. Então, só para mostrar esse gigantesco risco que existe. Esse é para esses 825 municípios. Eu sei que o Semadem está refazendo isso para quase 2.000 municípios. Parabéns, continuem. Esse número vai crescer muito, só para mostrar o risco. Esse é o risco de chuvas excessivas. Aqui eu não vou nem ler, vocês podem ver um pouquinho como a ciência atua na redução dessas desigualdades, né? Então, a ciência reduz desigualdades quando identifica quem está mais vulnerável, explica o porquê, oferece soluções baseadas em evidência e monitora se a solução funciona. E a ciência reduz desigualdades socioambientais ao transformar a vulnerabilidade invisível em evidência mensurável e orientar políticas públicas baseadas em dados. O que é o grande problema urbano? É o que nós chamamos ilha de calor urbana. Quando você tem muita vegetação, 70% a 75% da energia radiativa que vem do sol é utilizado para transpirar a água da vegetação, das árvores, das plantas. Quando você não tem vegetação, que é o caso da maior parte das cidades brasileiras, especialmente São Paulo, o que acontece? A energia solar vai e aquece o concreto, o cimento, o asfalto, a temperatura fica muito mais alta. E aqui vocês veem 2 exemplos aqui, em Rio de Janeiro, favela, São Paulo, Paraisópolis, favela, não tem vegetação. Rio, ainda lá na Serra, ainda tem Mata Atlântica, mas olha a favela, sem vegetação. Paraisópolis, totalmente sem vegetação, e nem mesmo telhados verdes, né? Como é muito comum em países como Singapura, a China tem o maior número. Então, é só para mencionar isso. E aí, esse estudo de um colega da USP, o professor Humberto Rocha, foi o meu primeiro aluno de pós-graduação no INPE, ele estudou todo São Paulo. Olha, todos esses círculos em vermelho, a temperatura na cidade está 5,7 a 10 graus mais quente em dias muito quentes do verão, por falta de vegetação. Ilha urbana de calor. E eu também quero dar um outro dado para vocês. Por quê? Porque a ilha urbana de calor, ela não faz só a temperatura ficar muito mais alta. Também ela induz a formação de nuvens, cúmulos nimbus, que causam muito mais chuva, porque é muito mais quente, faz o ar subir muito mais rápido, leva umidade, forma essa nuvem. Esse gráfico mostra, lá em 1940, nós tínhamos 1 a 2
episódios com chuvas de 80 milímetros, 100 milímetros. Agora, esse dado só vai até 2018. 4 a 11 episódios desses. Quando a gente vai até 2025, esse número já chega, o de 80 milímetros está chegando a 20, o de 100 milímetros está passando de 6. Só para dizer, isso é São Paulo, 2 postos de São Paulo. A maior parte dessa chuva não é o aquecimento global, não. É a urbanização, a ilha urbana de calor. E aqui eu quero dar um exemplo rápido. As 6 cidades mais verdes do mundo, vocês estão vendo aí, a mais verde do mundo é Singapura. Praticamente todos os prédios de Singapura têm vegetação no topo, o telhado verde. Depois, Sydney, Vancouver, Cambridge, eu estudei na MIT, muito verde. Durban, na África do Sul, e Sacramento, nos Estados Unidos. Essas são as cidades muito verdes. E o que é a chamada cidade esponja, né? A cidade verde, a esponja verde urbana. E quando você restaura a vegetação, põe o telhado verde nas cidades, nas casas, põe um monte de árvores, restaura também a vegetação periurbana e até mesmo na área da agricultura para evitar a inundação de rios que vão passar na cidade. Então, isso é a cidade esponja. E aqui, só para mencionar, China é o país, tem mais de 70 cidades nos últimos 25 anos, viu? Isso não é uma coisa lá atrás, na China não tinha. Eu estive lá em Beijing em 1999, não tinha quase nenhuma árvore. Eu estive em Beijing agora em setembro. Beijing, nossa senhora, a cidade inteirinha é verde, todas as avenidas, todas têm árvores dos dois lados, belíssimos parques. Eu estive em Xangai também, belíssimo, só para mostrar para vocês esse desafio. Então, é um pouco esse. Temos que resolver isso, uma grande implementação muito rápida. É isso, né? As cidades ocupam só 4% da superfície, consomem 67% da energia, 70% das emissões. É isso, as cidades verdes, nós temos realmente, colocam esse modelo de cidades no futuro adequados para o enfrentamento das crises globais decorrentes das mudanças climáticas. Só para dar um dado para vocês, se continuarem com as emissões muito altas e a temperatura global passar de 2 graus até 2050, a maioria dos bairros da cidade de São Paulo tornar-se-ão inabitáveis. Essas favelas, esses bairros sem vegetação. Considerações finais, só quero dar um exemplo para vocês. Que mundo vamos deixar para as futuras gerações, né? Os jovens estudantes, todos, e as próximas gerações. Só para dar um dado para vocês, um estudo de 2021, esse número até aumentou muito, agora 23, 24, 25. Só estava falando o seguinte, ó, a parte de baixo ali. Alguém que nasceu em 1960, se a temperatura ficar amarela em 1,5, laranja 2, e se passar de 2 vermelho, iria enfrentar, e viveu 83 anos, iria enfrentar 4 ondas de calor em toda a vida. Isso é a média global, isso não é para o Brasil, que somos um país muito mais quente. Mas um bebê que nasceu em 2020, na questão, no mínimo 20 ondas até 30 ondas de calor. Se a gente pensar aqui no Brasil, se a temperatura continuar a subir, um bebê que vai nascer agora e viva 90 anos, vai enfrentar mais de 60 ondas de calor, só para ver o risco futuro. Esse é o mesmo tipo de gráfico ali, quem nasceu de 60 até 2020, e vocês estão vendo ali número de ondas de calor, de inundações, de falência de culturas agrícolas e secas, né? Então, vocês veem, se a temperatura atingir 3,5 graus, esse número aumenta. Essa é a média mundial. Aqui no Brasil, o sofrimento vai ser muito maior. Então, essa é só para vocês verem um enorme risco que nós temos. Nós temos que proteger, nós temos que salvar as futuras gerações. Eu me sinto muito frustrado, porque a minha geração foi o que a ciência mostrou todo o risco. A minha geração não fez nada. As emissões
continuaram a aumentar, nunca pararam. Como eu falei, o ano passado bateu todo o recorde. Então, nós temos realmente... Esse sistema educacional é essencial para capacitar todos os jovens e as jovens para se preparar para esse mundo que não tem como fugir. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você vê como foi o evento realizado no INPE para dar continuidade ao projeto que pretende criar um mapa da polarimetria das estrelas no hemisfério sul. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o projeto científico entre LNA e INPE que pretende criar um mapa da polarimetria das estrelas no hemisfério sul. No mesmo evento, a gente entrevistou o diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica sobre as ampliações no Observatório do Pico dos Dias, que vai receber mais 5 telescópios por meio de verbas do PAC. Veja. Esse evento é o evento de um projeto novo chamado South Pole, e ele é um projeto onde nós pretendemos fazer um levantamento da polarização dos objetos no hemisfério sul celeste. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, para a gente conhecer o Brasil, por exemplo, é fundamental a gente fazer o censo regularmente, coisa que é feita pelo IBGE. Em astronomia, também é importante a gente conhecer as propriedades das estrelas de uma maneira geral. Não adianta você saber só, vamos dizer, a renda do seu vizinho. Você tem que conhecer a renda do seu país inteiro para entender o seu país. Então, do mesmo modo, para a gente entender as estrelas, as galáxias, para a gente entender o universo, a gente tem que ter uma visão geral. E isso esse tipo de informação normalmente é feito através de levantamentos. Quer dizer que a gente não olha para objetos específicos, mas a gente olha para o céu inteiro para ter esse grande quadro de todo o universo. E então a gente usa a luz das estrelas, né, ou das galáxias, enfim, dos objetos astrofísicos, e a luz tem várias propriedades. Uma dessas propriedades é a polarização. O nosso olho não é sensível à polarização. O nosso olho é sensível à cor. A gente consegue ver azul, vermelho, mas a gente não consegue distinguir diferentes polarizações, apesar da luz também ter essa propriedade. A abelha, por exemplo, consegue ver polarização da luz, certo? Mas a gente não. Então, o projeto South Pole é um projeto para fazer a medida da polarização dos objetos do hemisfério sul. E isso é alguma coisa única, porque existe levantamento em cores dos objetos astrofísicos, mas não existe levantamentos em polarização. Então, vai ser um projeto então, que tem esse objetivo, e esse evento é o segundo desse projeto, onde a gente reúne as pessoas envolvidas no projeto. A gente também combinou alguns especialistas de fora do projeto, para a gente entender, né, quais são as principais perguntas científicas que o projeto pode responder. Quantas pessoas estão participando e de quais instituições? Tem envolvimento de instituições estrangeiras? Sim, sim. Então, o evento ele conta com a participação de pouco mais do que 30 pessoas, certo? A gente tem dentro do Brasil pessoas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do MCTI, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também do Laboratório Nacional de Astrofísica, também do MCTI, que é um parceiro super importante nesse projeto. Temos pessoas
da Universidade de São Paulo. Na realidade, o idealizador do projeto é da Universidade de São Paulo. A gente tem pessoas da UFMG, além de outras instituições aqui, do Brasil. Pensando em pessoas, em instituições, pessoas de fora do país, a gente tem uma colaboração importante nesse projeto da Universidade de Radboud, da Holanda. Temos também pessoas do Instituto da Tecnologia de Chalmers, na Suécia, e temos colaboradores no Japão, tanto da Universidade de Tóquio quanto da Universidade de Hiroshima. E isso, então, demonstra que é um projeto internacional que tem, vamos dizer, relevância num contexto, né, de astronomia mundial. Né? Quer dizer, que não é um projeto só para o Brasil, mas é um projeto que deve, quer dizer, que o nosso objetivo é, inicialmente, as pessoas do grupo vão usar esses dados, mas esses dados em algum momento vão se tornar públicos, né? E daí qualquer astrônomo, né, qualquer pessoa vai poder usar para fazer a sua ciência. Você disse que essa é a segunda reunião. Vocês imaginam ter esse mapeamento até quando? Como é que é esse trabalho? Quanto tempo deve levar para conseguir fazer mapeamento de estrela, né? Tem muita coisa para contar, Sim, né? Exatamente. A gente ainda está construindo a parte instrumental, então a gente vai ter um telescópio dedicado no Observatório do Pico dos Dias. Esse telescópio já foi comprado, mas ainda não chegou no Brasil. A gente está construindo a instrumentação necessária. A gente imagina que numa escala de 2 anos a gente vai ter a instrumentação toda pronta, certo? E para fazer o levantamento, como foi uma boa questão, né, vão ser alguns anos. Quer dizer que a gente imagina que a gente vai ter os primeiros resultados numa escala de 4 anos, alguma coisa dessa ordem, e uma primeira grande versão do levantamento, quem sabe daqui 6, 7 anos. De maneira simplista, a gente pode dizer que vocês estão fazendo o mapa polimérico do Hemisfério Sul? Não, exatamente. A gente está fazendo o mapa polarimétrico. Polarimétrico, perdão. Isso, é o mapa polarimétrico do Hemisfério Sul. Daí você fala, já tem no Hemisfério Norte? Não, não tem. Esse é o primeiro levantamento. Na realidade, existem outros grupos trabalhando para realizar um levantamento polarimétrico, já que não existe um levantamento como proposto pelo South Pole e por esses grupos disponível hoje, certo? Então isso vai ser uma grande contribuição a gente espera, né, para a astronomia mundial. Uma vez que vocês consigam aí criar toda a instrumentação e fazer os primeiros resultados, o que esses dados podem contribuir com a pesquisa astronômica mundial? Sim, então a polarização ela geralmente, não só, mas existe uma grande associação da polarização com campos magnéticos, tá? Então, existem várias aplicações, vamos dizer, aplicações científicas, né? Aplicações não é uma boa palavra, né? Porque é uma coisa de ciência bem pura, mas a formação das estrelas, o campo magnético, porque existe um campo. Então, deixa eu falar de outra maneira. A gente vê as estrelas, entre as estrelas existe material, existe gás, existe poeira, e também existe um campo magnético que permeia o que a gente chama de meio interestelar, certo? Então, esse gás, essa poeira entre as estrelas, esse material é produzido pelas estrelas e também produz as estrelas, como a gente vê, por exemplo, na natureza, né, que as coisas, né, são usadas e reutilizadas, né, por exemplo, o ciclo da água, o próprio ciclo da matéria orgânica, né? Então isso também existe no universo e o processo de formação estelar, que é uma coisa super importante, não é? Entender como as estrelas se formam. O campo magnético do meio interestelar é certamente
um dos grandes... ele determina como as estrelas se formam. Então, a gente pretende, né, a gente espera, né, que um levantamento como esse vá poder contribuir com muitos casos científicos, mas quem sabe um dos mais importantes é como as estrelas se formam. Bacana, obrigado. Gravando com Wagner Conradi sobre o projeto do mapeamento polarimétrico que está sendo feito em parceria entre o INPE, o LNA e diversas instituições. Wagner, o projeto contempla a aquisição de um telescópio que foi feito via um financiamento da FINEP. O telescópio já foi adquirido, já está lá com vocês? Isso. O telescópio já está comprado, está, né, no navio vindo para o Brasil. Ele faz parte de um projeto grande de ampliação e modernização do Observatório do Pico dos Dias, que está sob a responsabilidade do LNA. Dentre os 5 telescópios que estão sendo instalados, um deles é exatamente esse telescópio de 1 metro, que vai ficar bem dedicado a esse survey, desse mapeamento, né, do céu em polarimetria no hemisfério sul. Então é uma coisa que não tem um similar, né, no mundo feito com a profundidade, com a qualidade que a gente está propondo fazer. E esse projeto inteiro, você disse que ele integra 5 novos telescópios. Como é que são esses telescópios? Algum de um espelho maior do que aqueles que vocês já têm? Nós temos um telescópio que é o maior no solo brasileiro, tem 1,60 m. Nós estamos planejando adquirir um outro, ele tem 1,50 m, um pouquinho menor, mas ele é totalmente robotizado, então vai ficar mais fácil para fazer as observações, e ele vai ter uma dedicação específica para espectroscopia, para que a gente possa ver como é que a luz, né, as cores que a luz tem, que portanto são as energias dos objetos, seja mais fácil para a gente entender e reconhecer, que é uma medida mais definitiva, né, que a gente tem dos fenômenos. Mas ele faz parte desse projeto maior, e então ele tem os outros telescópios, um deles é um telescópio solar, também em parceria com o INPE, tem 50 centímetros, 2 outros de 80 centímetros. Quando a gente pensa o tamanho do telescópio, nós estamos falando do tamanho do espelho principal, para quem não está acostumado com essa nomenclatura. 2 de 80, tá? Eles têm estruturas físicas ligeiramente diferentes. Um vai ter uma câmera para poder fazer acompanhamento de fenômenos rápidos, e um outro vai fazer também uma espécie de survey, vai ter um espectrógrafo também de mais baixa resolução. A gente não vai conseguir distinguir as luzes tão bem quanto a gente vai fazer com esse telescópio de 1,5 m. Então ele vai fazer parte desse pacote, né, que nós estamos colocando, justamente para que a comunidade brasileira tenha acesso a uma maior diversidade de telescópios e instrumentos, em câmeras diferentes, em parceria alguns com o INPE, né, outros só com a gente, tem parceria com o pessoal do CTA, aqui também, que é ligado, né, ao Ministério da Defesa. Então esse pacote, né, vai permitir que a gente consiga ter mais acesso à comunidade, principalmente porque estão saindo muitos surveys e muitos alertas de variabilidade. Então nós vamos conseguir dar uma resposta rápida aos fenômenos, então vai fazer com que o Brasil tenha um papel ainda mais estratégico nesse processo de fornecimento de dados astronômicos, que é a missão do LNA. Essa aquisição, de alguma forma, vai substituir os telescópios antigos que vocês tinham, ou vai agregar esses novos ao parque de telescópios que vocês já tinham? E quanto que é o investimento que vocês estão fazendo lá? Olha, isso vai agregar. Então, os outros telescópios, eles também estão passando por um processo de modernização. Vão ter 10 telescópios operando, né, servindo a comunidade com uma gama de instrumentos, vários, né, já feitos com o desejo da comunidade, necessidade da comunidade, mais de 10 anos atrás, porque esses instrumentos a gente demora muito tempo para fazer o que vai acoplar no telescópio. Né? Porque não adianta ter só o telescópio, você tem que ter um instrumento que te permita analisar a luz, e com uma grande variedade deles, com uma grande variedade de técnicas. Isso é que coloca o OPD, né, que é esse nosso observatório, que tem solo brasileiro, só lembrando aos públicos que o Brasil, ele é dono, né, ele é coproprietário de outros telescópios. Tem um telescópio de 4 metros, fica no Chile, e 2 outros telescópios que são de 8 metros, são chamados telescópios Gemini, no Havaí e outros também no Chile. E a gente tem outros acordos internacionais que a gente tem acesso, mas o OPD é esse lugar que a gente tem um carinho muito grande, porque é onde nós treinamos estudantes, ele vai mudar a forma de operar.
Hoje em dia, o astrônomo ele faz um pedido e ele fica com o telescópio para ele naqueles dias operando. Agora vai mudar completamente. Todo esse conjunto vai operar numa maneira que a gente chama de fila. Todos os projetos, né, eles vão ser selecionados e vai ter uma equipe exclusiva lá no observatório, tá, que vai fazer as observações. É como uma equipe de Fórmula 1. O piloto sempre está no piloto, o engenheiro é sempre o engenheiro, a pessoa que está planejando está sempre planejando. Então isso torna, né, as observações, a coleta dos dados de forma mais eficiente. Isso representa um investimento que chega da ordem de uns 80 milhões de reais só nessa infraestrutura, renovação, né? Então coloca o Brasil, né, e o APD como um dos centros grandes de astronomia que vai poder atender a comunidade, não só nacional, mas as parcerias internacionais também, como essa que nós estamos fazendo aqui agora, né, do South Pole, que é esse projeto, né, de mapeamento do céu polarizado. Agora a gente mostra para vocês a realização de um evento no INPE para discutir o MONAN, o modelo matemático criado pelo Brasil em parceria com outras instituições, que está sendo usado no novo supercomputador Jaci para fazer a previsão numérica do tempo no Brasil. Acompanhe. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador que evento é esse que está atraindo a comunidade científica mundial e quais são as instituições, as pessoas que estão participando. Bom, esse é um evento que talvez é o primeiro evento científico do projeto do MONAN, e ele envolve uma questão muito importante, que é a questão da formação de chuvas, eventos extremos e como incluir isso de forma mais fidedigna possível nos modelos, né? Então esse evento ele faz todo sentido no contexto do desenvolvimento do sistema de modelagem MONAN, né? Um dos focos importantes do MONAN é antecipar a previsão de eventos extremos, de chuvas intensas e torrenciais, e também fazer previsão de longo prazo de secas e conteúdo de água no solo para a formação de pastagens e croplands, né? Então esse evento ele traz uma comunidade científica mais atuante no mundo nos dias de hoje, nessa questão da convecção, como representar em modelos, como interpretar em observações, né? Temos pessoas da Alemanha, da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos. Nós fizemos um esforço enorme para trazer pessoas da América Latina, então nós temos alunos do Peru, estudantes e professores da Argentina, e exatamente para tentar agregar toda essa informação que nós temos hoje disponível para nortear os desenvolvimentos do modelo que nós estamos fazendo. Essas pessoas, esses grupos, participaram do desenvolvimento do modelo anteriormente? Não necessariamente. Essas pessoas são cientistas de grande capacidade de trabalho, de grande produtividade. São cientistas que estão na fronteira do conhecimento, da parte de organização convectiva. Essa é a quinta edição desse workshop. Esse é um workshop internacional. Na quinta edição, o INPE está sediando exatamente no contexto do desenvolvimento do modelo MONAN. A gente acabou de ver agora uma palestra que gerou bastante interesse, bastante pergunta. Tem alguma novidade sendo apresentada aqui até o momento? O senhor já viu alguma coisa assim, que tenha sido chamada a atenção da comunidade? Olha, tem várias novidades. Muitas delas é o aprendizado, a evolução de como é que a convecção se organiza. Por que é importante entender a organização da convecção? É porque é daí que saem as chuvas mais intensas, chuvas que produzem maior severidade, maior impacto na população. Então, existe novidade do ponto de vista de técnicas de quantificação dessa organização. Isso é importante para nós conseguirmos medir nos modelos se eles estão reproduzindo essas métricas, e isso nos dá a ideia do que devemos trabalhar nos modelos para melhorar os aspectos de organização, e por isso nos leva a uma questão de uma previsão de chuva melhor. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.